Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos fazer um Piquete Games. E eu tô meio descentralizado na câmera. Falei, aí. Então galera, hoje meu microfone lapela decidiu dar um adeus. Um adeus a todos nós. Eu tive que usar este microfone aqui da mesa de computador. Mas espero que tenha tudo certo. Meu problema agora mesmo é gravar as cenas do vídeo do Enter the Matrix, que eu fiz um roteiro cabuloso pra mim aí, mas tudo bem. Mas hoje nós vamos falar daqueles jogos que são promessas para 2026. Por que eu fiz isso? Eu fiz um vídeo de lançamentos ou jogos hypados, eu não decidi o título ainda nesse momento, mas acho que até o lançamento deste vídeo, esse já vai ter saído. O lançamento é legal, a gente fica hypado, a gente quer jogar, só que ruim que falta verba, falta dinheiro pra gente comprar todos esses jogos de lançamento. Então a solução que eu vos trago é jogos que eu tenho vontade de jogar, mas que eu não joguei ainda. E tem muito jogo. Isso tudo aconteceu porque eu fiz uma planilha da minha coleção inteira e ela tá gigantesca e tem muito jogo lá que eu não zerei. E eu falei, porra, mano, que é isso, né? Tem que trabalhar um pouquinho nos games. Então é exatamente isso que a gente já falou, sobre as minhas promessas para 2026. Mas antes disso... Antes disso, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma das loucuras que acontecem aqui no canal, porque não tudo. E bora pro gueto. Um dos games que eu tenho que jogar esse ano, na verdade não é é uma saga, que é o Donkey Kong Country 1 e o 3, e o 2 no meio. Vou comprar o 2 é outros que eu tenho que comprar. Esses dois games são clássicos do Super Nintendo, muitas pessoas jogaram. Eu joguei também, zerei eles, só que não na versão do Super Nintendo. Eu zerei a versão portada de Game Boy Advance e Game Boy Color. Então esses dois games aqui, mais o 2 ainda que falta, que é muito bom por sinal, eu tenho que comprar ainda, pra zerar no Super Nintendo para ter elas zeradas no console original. Sim, galera, pra mim não basta zerar o jogo, tem que zerar ele na fita. Mas voltando uma geração pra trás, tem um game que eu ganhei no ano de 2025, que é o Super Mario Bros 3. Cara, esse jogo aqui, eu zerei ele na fita que tem remasterizado, que é o Super Mario All-Star de Super Nintendo. E lá é legal, porque você consegue jogar de boas e tem saves. Nessa versão original de Nintendo, que é muito bonita pro Nintendinho, tá? Um dos jogos mais bonitos do Nintendinho, ela não tem save. E é difícil o jogo, não é um joguinho fácil, é um joguinho difícil. Tem que sentar um dia, falar assim, hoje eu vou jogar essa merda e e ir pra frente. Mas é um ótimo game, recomendo a todas as pessoas. A única coisa ruim dele é que o segundo mundo é o do deserto. E eu tenho problemas com fase de deserto, assim como eu disse nesse vídeo aqui de coisas que eu odeio. Esse vídeo aí é um das coisas que eu odeio num dos games. O próximo game da lista, ele vai me dar um trabalho. E sinceramente, não é um game só, é uma saga que viaja entre consoles até. Que é a saga do Mega Man. Isso aqui é o Mega Man X. É só o Mega Man, galera. A gente confunde um pouco o Mega Man X com o Mega Man normal. Mega Man, eles têm... acho que é 8 jogos, 8 ou 9. E, mano, são jogos muito difíceis. Eu comecei jogando pelo que o pessoal diz que é um dos piores, que é o 3. Ai, meu Deus. É o 3, é o Reininho. E, cara, esses aqui são de Nintendinho, só que é a versão japonesa, não estranha a fita. E, mano, esse jogo é bem difícil. Não porque ele é um jogo mal feito ou algo assim. Quer dizer, na verdade é por causa disso mesmo. Ele é meio lagado em algumas partes, mas ele é um jogo interessante, faz parte da história dos games. E eu, como um gamer, e ainda mais como um retro gamer, eu tenho que ter esses jogos na minha carteirinha gamer. O próximo game da lista é um game que eu joguei bastante. Foi um game que eu joguei realmente bastante mesmo. Só que eu parei no meio dele, e quando eu voltei eu não sabia mais onde eu tava, o que eu tava fazendo e o que eu tinha que fazer. Então eu vou ter que recomeçar no game de novo, mas ele é um jogo fantástico, eu já falei aqui no canal em alguns vídeos no Porquê Nintendo 64, e esse é o jogo Banjo-Kazooie. Eu tenho essa fitinha aqui, eu joguei bastante ela, e eu já tenho a continuação do game pra mim jogar de novo, que é o Banjo-Tooie, que eu nem toquei, eu só vi que ela tá funcionando e eu vou jogar ela ainda. Só que essa fita aqui, eu preciso zerar primeiro. A história é bem basiquinha. Um dia eu vou fazer um review só desses games, porque eles têm um filho podre no 360 depois. O próximo game vai ser uma surpresa pra alguém, pros fãs aqui do canal, que estão aqui há muito tempo, que é Conker Bad Fur Day. Meu Deus, Yuji, você não zerou esse jogo?
Sim, gente, eu zerei esse jogo, só que eu zerei esse jogo numa época antiga, onde o Yuji não tinha Nintendo... Tinha Nintendo 64, mas não tinha a fita do Conquer Bad for Day. Eu zerei do modo Sparrow no passado, e depois eu zerei ela no remake que teve pro Xbox clássico, que eu comprei no 360. Mas a versão de 360 ela é meio capada. Eu falo um pouco melhor disso também naquele meu vídeo um pouquinho velho, com uma imaginação ridícula, do Conquered Bad for Day, que eu deixar aí no card pra vocês assistirem. É bem legal e bem cringe também, mas vamos assistir, é bem engraçado. O outro jogo que eu tenho que jogar, esse aqui eu tenho que jogar. Eu não joguei ele porque quando eu era uma criança, joguei ele da forma Sparrow e eu parei na metade, e depois de então, quando eu comecei a colecionar, essa fita é uma das fitas um pouco valiosas, então demorei, tardei a tê-la. Nossa, que Machado de Assis. Mas, continuando aqui, a ideia aqui é um jogo que muitas pessoas falam bem dele, é um jogo incrível mesmo, o gráfico dele é muito bonito, que é o Yoshi Island. Super Mario is back in action on your... Cara, esse game aqui ele tem um bebê que é irritante, pedir pororó, mas esse cara é um anime muito bonito que tem alguns efeitos 3D no meio do Super Nintendo. É um jogo cabulosíssimo, todos têm que jogar esse jogo, mano. Foda. Outro game que eu tenho que jogar, e esse aqui eu tenho que jogar com calma e parcimônia. Zelda Majora's Mask. Meu Deus, Yuji, você não zerou esse jogo? Cara, tipo, não zerei. É isso, acabou, calma. Mas galera, esse jogo aqui, ele é um jogo que todas as pessoas que jogaram falam muito bem dele, é um jogo aclamadíssimo aí pelo pessoal, porém, o que fez eu não jogar ele direto foi o Ocarina of Time. Quando eu joguei o Ocarina of Time, que eu fiquei 1h20 falando sobre o jogo nesse vídeo aqui, eu falo que eu tive que ter um momento pra jogar ele. E eu acho que essa fita vai ser mais ou menos a mesma coisa. Dizem que o jogo é maior que o Ocarina of Time, e o Ocarina of Time eu fiquei 1h20 falando do jogo. Imagina quanto tempo ficou dessa. Mas esse é um jogo que eu quero jogar com calma e eu quero entrar dentro do mundinho, entendeu? Então é um jogo que eu preciso de uma certa parcimônia pra jogar esse game. O próximo jogo que eu vou falar hoje é um jogo que eu já falei aqui de vez em quando, acho que eu falei no Porquê Mega Drive, que é um vídeo muito bom no canal, bom assistir, que é... Comix Zone. Esqueci o nome do jogo por um minuto. É um jogo que conta a história de um cara que ele entra nos quadrinhos e o vilão que ele criou nos quadrinhos sai pra fora e tenta matar ele. Então, tipo, você vai andando nos quadrinhos e o cara desenha os inimigos na sua frente. É bem legal. Só que ele é um jogo bem difícil. Porque é um jogo muito curto. Por ter uns gráficos muito bonitos, ele ficou meio reduzido. Então eles compensam na dificuldade pro jogo ter tempo de gameplay. É uma mecânica comum nos jogos antigos, mas esse é um jogo bem legal. Eu já cheguei perto do fim, mas eu nunca zerei o jogo. É isso. O próximo jogo que eu tenho que zerar esse ano é um jogo que muitas pessoas não conhecem muito ou conhecem pouco. Ele é tanto para Mega Drive quanto para Super Nintendo. Só que a versão de Mega Drive eu acho que é melhor. Por que eu tenho? Mas continuando aqui, eu ganhei de presente de aniversário esse aqui, do Rocket Knights Adventure. É um jogo que quem conhece adora, mas ele não é muito conhecido na comunidade. Ele veio todo bonitinho, com manual e os Kaba 4. E cara, é um jogo que, quando eu ganhei ele, eu não dei nada por ele. Nada. Foi um jogo de plataforma comum ali, biriri pororó. Mas a partir do momento que eu vi uma fase que você tinha que olhar o reflexo da água pra saber a hora que você tinha que pular, falei, isso aqui é arte, tá? Isso aqui é arte. Aí eu parei, fui lá e falei, mano, eu vou jogar esse jogo com calma e parcimônia. Talvez eu traga pra zerar em live, não sei. Vamos ver o que acontece. Mas esse ano eu tenho que zerar pelo menos um jogo de Master System, que é o The Lucky Time Keeper. Cara, é um jogo do Pato Donald, velho, foda-se. É um jogo de plataforminha bem difícil, bem insuportável, como todos os jogos de Master System são, mas que a gente tem que se dobrar ali pra apreciar essa obra-prima. Jogar jogo de Master System é que nem comer chocolate amargo. Quando essa criança é uma bosta, mas conforme você vai comendo e envelhecendo, aquilo fica gostoso. Ai, mano. Mas é isso. Meu Deus. Como no ano de 2025 eu zerei Sonic 1 e Sonic 2, chegou a hora de zerar Sonic 3 e Sonic Knuckles, porque eles são o Megazord. Cara, basicamente isso aqui é a primeira DLC do mundo, só que esse jogo ele é bem comprido,
Mas a vantagem que ele te dá é que ele tem save. Isso, sinceramente, é uma das coisas que vão me ajudar muito na hora de zerar esse game. Outro game que eu tenho de zerar esse ano também é um jogo que eu joguei na minha infância, só que eu joguei uma outra versão, joguei a versão de PC. Só que aí eu fui seco, eu vi um anúncio e falei, nossa, é hoje que eu gasto meus R$300 aqui, ó. Pau! Rainbow Six 1 de PS1, cara. Esse jogo aqui eu joguei muito na versão de PC. Era uma versão muito mais rica e polida. Tipo, o gráfico era quase um CS 1.6. No PlayStation 1, obviamente, é muito mais capado. E a campanha parece ser um pouco diferente. Mas o que fez eu quitar esse jogo na época, quando eu comprei ele, foi que as mecânicas dele eram algo que eu ficava tipo, mano, que... Entendeu? Mas agora que eu tenho ele aqui, eu serei obrigado a zerar esse game. Agora, indo para o PlayStation 2, tenho 2 jogos que eu tenho meta de zerar esse ano. Um eu tô quase acabando porque tem que fazer vídeo, que é o Enter the Matrix. Cara, esse é um jogo curioso. Eu tenho a versão dele original, bonitinha. O jogo tá no Play 2 porque eu estou realmente jogando com o manualzinho Caramba 4. E, cara, ele é um jogo legal. Eu paguei muito barato nele na época. Eu paguei, tipo, uns R$30. Isso pra um jogo original de Play 2 com o manual é muito raro. Mas... eu comecei a divertir nele, só que depois eu comecei a ficar triste de novo, mas eu vou deixar isso pro vídeo. E o outro jogo que também é meio parecido, que é o suco dos anos 2000, é Blood Rain. Não sei se vocês lembram da vampira de couro apertado dos anos 2000. Nessa frase eu acabei de escrever 10 filmes do Anjos da Noite. Mas, mano, tá aqui, Blood Rain, bonitinho. Jogo diferenciado, posso dizer. E ele também tem câmera lenta, como tudo dos anos 2000. É incrível. Bom, mas para a PS3 eu tenho muitos jogos para jogar. E um deles, que na verdade não é um jogo, é uma saga, é o Uncharted. Sim, Uncharted. Eu já joguei? Já joguei. Só que eu vou explicar o que aconteceu. O 1 eu tenho, na verdade, tá com o Victor, mas ele vai me dar... porque ele é farsa. Mas, resumidamente, o que acontece é que quando eu joguei o Uncharted primeiro, ó, eu ia fazer merda. O Uncharted há muito tempo atrás, eu era um gordinho de 13 anos que odiava falar que a Sony ela era uma empresa boa porque a Sony só copiava. Que eu não estava tão errado assim. Mas a real é que eu joguei o jogo prestando mais atenção nas coisas que eu poderia falar que copiou do que jogando o jogo em si. Então isso fez minha experiência ser uma bosta. Eu fiquei irritado, só queria encher o saco dos meus amigos. Eu consegui fazer isso, obviamente. Mas eu não apreciei o jogo em si. Então hoje eu tenho que revisitar esse jogo pra jogar ele da forma que eu só quero jogar um jogo e ver se é bom ou não. Foda-se, não sem comparativos, entendeu? Então é muito por isso que eu tenho essa missão de redenção do Yuji de 13 anos em 2026. Esse daqui vai ser um dos resgates que tá na minha planilha como abandonado, que é um jogo de Play 3 que é um pouquinho conhecido, mas nem muito, que é o Heavenly Sword. Heavenly Sword é um jogo de hack and slash, 3D, é um jogo muito bom. Eu só tive um problema com ele. Eu tive que abandonar esse jogo, não porque eu quis na época, porque ele tem uma mecânica tipo da China, que ela joga um lacinho e você controla esse laço, só que você controla com aquele motion do PlayStation 3. O problema está aí. Eu tinha um controle que na minha cabeça era original, só que quando eu abri ele pra fazer manutenção, ele não era. Resultado, esse controle não vinha com motion e eu sempre ficava perdendo igual um idiota, achando que o problema era o jogo, só que na verdade era o controle. E hoje eu tenho a missão de achar um controle realmente original de PlayStation 3 funcionando em pleno 2026. Porque a Sony, até hoje, ela tem dificuldade em fazer controles que são duráveis. Porque puta que pariu, o controle do PS3 explodia, do PS4 também, do PlayStation 5 dá drift fácil, a bateria vai com um saco. É triste isso aí, viu? Triste. Um jogo que eu tenho que jogar também, ele não é do PlayStation 3, mas a versão que eu tenho do PlayStation 3 é Ico. Cara, Ico é um jogo de PlayStation 2, eu comecei a jogar ele na época, só que, mano, putz, mano, é um jogo lentíssimo. Olha, tá com os manuais ainda, que bonitinho. É um jogo bem lento, mas eu gostava muito da música dele, adorava a musiquinha. Muito top, maravilhoso. Só que o problema que eu tenho com ele é as mecânicas da época e tal. Talvez agora que eu tenho um pouco mais de paciência, zerei o Shadow of Colossus nessa versão aqui mesmo, e zerei o The Last Guardian, as coisas fiquem mais gostosas e mais tranquilas de se jogar. E eu me forço mesmo, tô nem aí, é isso mesmo, o gamer tem que sofrer mesmo. Agora eu vou contar uma história triste pra vocês. De um garoto que era fã de um jogo de Nintendinho chamado Splatterhouse. Splatterhouse é um jogo de terror lançado pela Namco no Nintendinho e no Mega Drive, ou Splatterhouse 2 e Splatterhouse 3.
que são jogos muito bons, divertidíssimos de bater em monstros e destruir coisas. E um dia estava eu andando por uma loja de retro games até que eu encontrei isto aqui. Sim, senhoras e senhores, Splatterhouse para PlayStation 3. Eu fiquei, yeah! Tava caro, tá? E tava tá R$200. Deixei até o preço aqui no negócio pra saber quanto foi. Só que aí o que aconteceu? Eu falei, pesquisar no ambiente retro game pra ver quanto custa. E esse jogo é bem caro. Tipo, quando o cara é bem caro. Tipo, o pessoal vende até por R$500. E eu falei, putz, tá 200. Pechincha. Paguei, comprei, levei pra casa. Sentei e comecei a jogar. E que jogo bosta. Meu Deus do céu. É um dos piores jogos de hack and slash que eu joguei na minha vida. Só que ele é aquele jogo ruim que é engraçado. Aí eu falei, mano, é isso. Eu vou sentar e vou jogar essa merda até eu zerar. E eu estou jogando essa merda. Só que eu parei agora porque meu controle também foi pro saco. Então eu tenho que achar um controle pro PS3. Achei no final de tudo a melhor meta do PlayStation 3 é comprar um controle. Esse ano também eu tenho uma missão que eu acho que isso aqui vai ficar bem pro final do ano, que é zerar a saga Halo. Eu tenho esse jogo aqui há muito tempo. Eu ganhei de um amigo meu, o Rafael. Ele me deu esse jogo. Acho que ele já não jogava mais. A capinha tá até quebrada, que eu acho que ele deixou cair no chão na época. Sorte que ela tem essa luvita aqui. Mas ele, sei lá, ele só me deu o jogo e falou, joga aí. E foi isso. Eu joguei um pouco, só que eu nunca fui um cara de FPS e cyberfuturismo. Só que eu fui ver depois, mais velha, a história, eu fiquei interessado, eu falei, eu quero dar uma chance. Uma chancezinha. Então, Halo é uma das franquias que eu quero jogar. Eu fiquei muito curioso com Halo 3, que o pessoal, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas eu tô curioso pra saber aí o rolê. Nossa, são tantos games que já tô ficando até com preguiça só de pensar nesse trabalho. Obviamente vai ter jogos que eu vou jogar no meio desse ano, além disso aqui que eu tô falando, porque são metas. E as metas nem sempre são realizadas por N fatores, mas o rolê aqui tem mais jogos que eu quero jogar, e agora eu falo dos jogos que são bem novos, então se você é retro gamer, acho que fica aí, pô. Mas continuando, Silent Hill F é nos jogos de 2005 que eu quero muito jogar, só que eu quero comprar esse jogo em mídia física pro PS5. E o motivo disso é porque eu sou meio retardado, obviamente. E além dele, também tem o mais caro que eu quero comprar também, que é o Expedition 33, que ninguém mais aguenta ouvir esse nome, né? Tanto que o Game Awards falou. Mas é um jogo excelentíssimo, todo mundo fala bem, eu tô falando, mano, eu tenho que jogar essa merda. E por que você não joga isso no PC? Porque meu PC não aguenta, cara. Só por isso mesmo. Outro jogo também que eu quero jogar novo, que eu não consegui, foi o Kong, Black Myth Wukong. Eu tenho lá na minha Steam, mas eu não consigo jogar porque o PC peida, mano. Cara, eu lembro até hoje quando o Black Myth Wukong saiu, eu tentei streamar, o PC, ele desligou na hora, velho. Foi maluquice. Mas tem muitos jogos que eu quero jogar ainda, desses novos. E Silent Hill 2 também é um deles, dessa nova leva aí. Mas, galera, eu acho que o vídeo é isso. O vídeo tá compridinho, talvez. Acho que deve estar com seus 20 minutos já. Eu quero que vocês me contem nos comentários como são as metas gamers para 2026. Tipo, quais os jogos que vocês querem jogar, quais os jogos que vocês querem ter. E o porquê. Eu gosto de ouvir essa história, eu respondo no comentário de todo mundo aí na comunidade, vocês são muito gente fina. Deixe o like, se inscreva e esse foi mais um Pequeno Games. Yeah!